abra sua Bíblia em Atos, capítulo de número 6. Crescimento exponencial. Você pode dizer comigo? Pode ficar melhor mais uma vez. Crescimento exponencial, ele é acima da média. Ele é um crescimento que ele é maior do que a soma. Ele é de multiplicação para cima. E diante da realidade, de fato, precisamos que nossas igrejas cresçam exponencialmente. Eu vou ler na NVI, não sei qual é a sua tradução, mas pode me acompanhar ou na sua, no smartphone ou impressa. Atos, capítulo de número 6, de 1 a 8. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixavam-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Verso 3, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, e passemos a eles esta tarefa, e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos, então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Parmenas, Nicolau, um convertido do judaísmo proveniente de Antioquia. Apresentaram estes homens aos apóstolos, os quais oraram e lhe impuseram as mãos. Verso 7, assim a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém, também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Que o Senhor aplique esta boa palavra no meu e no seu coração e produza frutos a 100 por 1. Esta palavra não voltará vazia, cumprirá o que lhe apraz, edificando a igreja do Senhor Jesus aqui no estado do Mato Grosso, a cada igreja batista nacional, aos que vieram esse ano ao Coplay, aos que não vieram, aos que estão ao alcance da internet, sejam também inspirados e capacitados. Queremos crescer exponencialmente para a glória do Senhor. Maranata, vem Jesus. Enquanto o Senhor não volta, nós vamos em direção à missão e o mandato que o Senhor nos deu. Em nome de Jesus, amém. Pode se assentar, se você quiser pegar para tomar nota, vamos então aí seguir alguns princípios. Pode colocar o PowerPoint, por favor, desta palavra, e nós vamos então seguir nesta direção. Crescimento exponencial. Buscando a renovação espiritual para a expansão da igreja na cidade. Você pode dizer comigo esse subtítulo? Buscando a renovação espiritual, vamos lá? Buscando a renovação espiritual para a expansão da igreja na cidade. Você tem que amar a sua cidade. A sua igreja é da sua cidade, do seu bairro. E se você não amar a sua cidade, como é que você vai ganhá-la? Porque para antes de alcançar, você precisa amar. Em Atos capítulo 16, verso 5, fala sobre a igreja na era primitiva, e esse crescimento, ele não parou. Leia comigo. Assim, as igrejas eram o quê? Fortalecidas na fé e cresciam em número a cada dia. E é nessa ordem. Sua igreja não vai crescer saudável se ela não estiver fortalecida na fé primeiro. Porque não se edifica a igreja saudável com doutrina ruim. Então, se você deixar a Bíblia de lado para alimentar a igreja com pregação coach, profunda como um pires, você nunca vai ter uma igreja saudável e, consequentemente, crescer. Por que que esse texto tem que ser relembrado e vivido nesta ordem? Porque tem igreja que cresce, mas não necessariamente saudável. Porque nem tudo que cresce é saudável, não é? Violência cresce, não é saudável. O paganismo cresce, não é saudável. Seitas crescem e não é saudável. E tem até igreja que cresce e não cresce saudável. Por exemplo, uma igreja que cresce só em nome do supermercado da fé. Eu venho, busco a minha bênção,
volto para minha casa e não estou comprometido com o evangelismo, com missões, com a ação social, com o avivamento, com o profético, com o serviço ministerial, esta igreja não é saudável. Ela pode estar muito grande numericamente, mas ela não ser saudável. Então, para que a gente não incorra o risco de amanhã ter um crescimento exponencial das igrejas batistas da Convenção Nacional aqui no Mato Grosso, onde elas estejam crescendo em números, mas o seu crescimento espiritual não esteja acontecendo, nós temos que seguir, então, o exemplo da igreja primitiva aqui em Atos. Eu gosto de Atos, pastor Oswaldo, porque Atos nos faz olhar esse movimento apostólico. Agora, tem igreja e tem pastor que gosta só de Atas, Anderson. O problema é que Atos me ajuda a olhar para frente, porque o Atos apostólico de Deus na terra, amém? Agora, Atas é coisa dos homens, faz a gente olhar para trás. O livro de Atos me ajuda a olhar para frente. O livro das Atas, às vezes, só olham para trás. É só o que aconteceu. E lembra que eu falei que o pior endereço para se morar é onde? É no passado. Nós somos chamados a olhar para à frente. Então, assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número a cada dia. Também Atos, capítulo 12, verso 24, vai nos dizer: entretanto, a palavra de Deus continuava a crescer e a espalhar-se. Aqui tem uma coisa muito importante, querido. Quantos são pastores e pastoras aqui? Levanta a mão. Ok. Quantos são líderes de missões, plantadores de igreja ou missionários? Ok. Deixa eu dizer uma coisa para você. Toda igreja que cresce, Clóvis, ela vai crescer, 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 mas em mais ou menos 20 anos, ela vai entrar num platô. Toda igreja. No Brasil, no exterior, da Convenção Batista Nacional, das outras denominações. Toda igreja cresce, cresce, cresce. Quanto mais nova, ela tem um potencial de crescimento. Aí ela cresce, cresce. Aí ela entra num platô. E aí é natural. É igual o corpo físico da gente. A gente também cresce, cresce, cresce. Depois a gente entra num platô e depois o que acontece? Lei da gravidade. A gente também começa a diminuir. A igreja é um organismo vivo. Então ela cresce, entra num platô e depois ela começa a decrescer. Se você não reparou isso, à luz do que está acontecendo no mundo todo, isso acontece. No Brasil e no mundo, em todas as denominações. A igreja local nasce, cresce, cresce, ela entra num platô e depois ela decresce. Por N fatores, ela vai decrescer. Então, o que ela tem que fazer enquanto que ela está na sua fase de crescimento e platô? Ela tem que se espalhar, ela tem que se multiplicar, ela tem que plantar outras igrejas, para que o legado dela continue, para que ela continue viva. Os pais um dia vão partir, os avós vão partir, mas como eles deixaram filhos e netos, o legado dele continua. Uma igreja local também é um organismo, ela não é um prédio, ela é um organismo. Então, enquanto que ela está viva, ela precisa se multiplicar, porque vai chegar um dia, por uma série de fatores, aquela igreja local vai perder sua força. Dá uma olhada ao redor do mundo. As igrejas históricas, a minha filha me mandou uma foto que ela estava fazendo escalada dentro de uma igreja católica lá na Bélgica. A catedral foi vendida, comprada por um lugar de entretenimento, e como tem um pé direito muito alto, virou um lugar de lazer. Então, se a igreja não se multiplicar, ela um dia vai morrer. Então, o que eu e você temos que fazer? Sabendo disso, evangelizar o máximo possível, ganhar o máximo possível de pessoas, treiná-las, capacitá-las e enviá-las para o seu ministério. E plantar o maior número possível de pessoas. E quando você planta, você não tem o controle.
Jesus nos ensinou na parábola do semeador que ele saiu a semear e semeou 4 tipos de semente. Uma caiu no meio do espinho, morreu. Uma caiu na beira do caminho, morreu. Outra caiu no meio da terra, da estrada, veio pássaro e morreu. Mas uma caiu em boa terra. Então, a cada 4 que você evangelizar, pode ser que um seja efetivo. Glória a Deus. A cada congregação que você plantar, se uma se tornar uma sólida igreja, aleluia, glória a Deus. E se vier 2, aí já é um avivamento. O que você não pode é ficar cômodo dentro da sua igreja. Ah, não, agora eu já tenho uma igreja, a minha igreja já está com o seu templo próprio, já pagamos, já está tudo bem, agora é esperar Jesus voltar. Não, a igreja é uma força em movimento. Dinheiro investido em plantação de novas igrejas, em missões, não é gasto, é investimento no reino de Deus. Igreja não foi feita para ter dinheiro sobrando em conta corrente, ela foi feita para ganhar pessoas para Jesus. Isso é algo que você tem que entender, crescer e espalhar. Porque o avivamento não acontece quando o fogo cai, mas quando o fogo espalha. O avivamento veio lá em Jerusalém, no cenáculo, pegou 120, mas ele expandiu por todo o Império Romano. Foi quando aqueles 120 saíram dali, cada um com a sua chama na cabeça, e foram pregar o evangelho em toda aquela região. E aí igrejas foram plantadas, e aí a base missionária, que era em Jerusalém, foi para Antioquia, de Antioquia foi para Éfeso, e aí nunca mais parou, porque ninguém pode deter, porque, como lembramos ontem, é obra santa, é igual água morra abaixo e fogo morra acima, não dá para parar, amém? E é por isso que nós estamos aqui hoje. Mas se a gente não cuidar, os nossos templos viraram auditórios muito confortáveis. Nós temos ar-condicionados, nós temos telão de LED, nós temos infraestrutura boa, e se a gente não cuidar, a gente faz um lugar para crente. E a gente vai perdendo a força das ruas. Boa parte das igrejas evangélicas no Brasil hoje, gente, não vão mais para a rua evangelizar. Lá em São José dos Campos, pastor Clóvis, pastor Oswaldo, nós estamos intencionalmente, porque tem que ser intencional, se não for intencional não vai acontecer. Estamos fazendo culto nas ruas, nas praças. Não é mais como era fácil de fazer. Eu tenho 54 anos de idade, quantas vezes preguei na praça, era simplesmente chegar na praça, ligar a caixinha de som e começar a pregar. Hoje não, tem que enviar um pedido para a prefeitura, tem que esperar a aprovação, aí depois a gente pode ir, tem que dizer que hora começa, que hora termina, o que vai fazer, o que vai distribuir. Em São José já está assim. Mas ainda pode, e temos que trabalhar enquanto é dia. Então, querido, na sua cidade pode, vai para a praça fazer o... Não, mas ninguém vai se converter mais não. Querido, tem uma presença profética que se instala sobre a vida da igreja quando ela vai para as ruas. Isso é muito importante. Uma igreja não é apostólica se ela não vai para as ruas, para as praças. Então, nós temos sido intencionais nisso. Pastor Rick Warren, ele diz, está aí na tela: em uma igreja saudável, a maior preocupação não consiste em contar quantas pessoas estão sentadas na celebração aos domingos, mas quantas são enviadas na segunda-feira para suas comunidades. Se você for em uma das celebrações da igreja da cidade, nós temos hoje 28 unidades, e em todas é igual. Termina o culto, a última coisa, depois que o pregador pregou, fez o apelo, a última coisa, pedimos à congregação para ficar de pé, e nós enviamos todos como missionários. Todos. Sabe por quê, queridos? Isso é algo muito didático, você pode fazer na sua igreja. Eu cresci num tempo que quando nós íamos enviar um missionário para a África, a gente chamava ele na frente da igreja, orava por ele, ungia, dava conselho, dava presente, abençoado e enviado. Está errado isso? Não,
Podemos continuar fazendo. Mas a questão é o seguinte: e a nossa cidade? Quem são os missionários? Nós estamos dizendo que ser missões é só atravessar o Atlântico, é ir para outra cultura, outro povo, outro país. Isso é uma parte de missões, é missões transculturais, é missões até o confim da terra. E temos que continuar fazendo. Cada igreja batista nacional é responsável com uma parte da evangelização global. Está acontecendo lá agora, o meu filho biológico, pastor de missões lá na nossa igreja, vai ser ordenado pastor de missões, está lá em Lausanne. Então é nossa parte fazer missões global. Mas do outro lado da rua também, no outro bairro também. Quando você sai do seu templo na sua igreja, você está entrando no campo missionário. Na minha cidade tem 30% de evangélicos, segundo o último censo. Não sei qual é a realidade aqui em Cuiabá. Você pode entrar no site do IBGE e ver. Então, se na minha cidade tem 30% de evangélico, 70% não são. Então eu tenho um campo missionário na minha cidade de 70% de pessoas que ainda não têm Jesus. Então quando termina o culto, eu tenho que enviar, não é crente, eu tenho que enviar missionários que vão para a faculdade, que vão para os condomínios, que vão para as escolas, que vão para as famílias, vão para lugares onde eu não vou. Então quando o culto da igreja termina, começa o envio missionário. Envie todo domingo os seus membros como missionários para a sua cidade, para a sua comunidade. Professores são missionários em sala de aula. Médicos, empresários, construtores. Nós acabamos de ver e com pesar pela influência que ele teve no Brasil, o Silvio Santos faleceu. E uma história que veio à tona esses dias foi como a esposa dele se converteu. A esposa dele se converteu porque um funcionário da casa entregou literatura, deixava pelos cantos da casa versículos bíblicos e ele orava e certamente ele dava um bom testemunho. O que aconteceu? A mulher dele se converteu, é uma crente em Jesus e ganhou também todas as filhas para o Senhor. Acho que só uma não se converteu, porque já era casada e não estava na casa. Mas todos que foram criadas por aquela mãe se converteram. E aonde aconteceu isso também? Aconteceu lá em Cesareia Marítima. O primeiro convertido fora do judaísmo foi quem? Cornélio, que era um italiano da casa de César. Então, teve também um crente lá dentro do palácio de César que levou o evangelho e com isso Cornélio se converteu. Então, se nós, queridos, presta atenção, olha para cá. Pastor, se você não der um sinal claro, como diz Paulo, se nós não tocarmos claramente a trombeta, quem se preparará para a batalha? Então, se você só está orando pelo missionário que vai para fora do Brasil, você vai deixar de enviar aquela irmã, aquele irmão que faz o jardim da casa de uma pessoa influente aqui em Cuiabá, que trabalha num comércio onde ele pode ganhar um empresário muito rico, aonde ele pode ganhar um construtor muito influente, aonde ele pode ganhar um grande fazendeiro que pode ganhar muitas outras pessoas para Jesus, mas ele precisa sair da sua igreja entendendo: eu sou um missionário. Eu estou enviado. Em Lucas 10, na comissão dos 70, o texto lá nos coloca que todos nós somos enviados. Não é só pastor, não é só missionário de carreira, não é só quem fez um curso de teologia. Nós não vamos ganhar o mundo para Jesus só com missionário de carreira. Os missionários de carreira podem e devem fazer o seu serviço, mas temos que enviar todos. Então, como eu disse, o avivamento não acontece quando o fogo cai, mas quando o fogo se espalha. Que quando a sua igreja terminar o culto, ela envie labaredas pela cidade inteira. Ela envie flechas inflamadas para cumprir o seu destino profético. Com relação ao crescimento da sua igreja, 3 perguntas vitais você deve fazer, pastor. Onde estamos? Como é que está a sua igreja hoje? Onde estamos? E só você pode avaliar
sobre a questão de crescimento na sua igreja. Como estamos e onde queremos chegar? 3 perguntas. Vamos repetir as 3? Onde estamos, como estamos e onde queremos chegar? São perguntas que diz respeito a você, pastor, e a sua liderança sobre crescimento de igreja. Entenda 2 premissas para a expansão de uma igreja saudável. Primeiro, baseado em Atos, ela deve crescer na fé. Então, qual é o primeiro crescimento? Crescer na fé. Porque não foi isso que vimos? Que as igrejas eram fortalecidas na fé. Pode passar, querido. As igrejas eram fortalecidas na fé. Pode passar aí para nós? Colossenses capítulo 2, 6, 7. Leia comigo. Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, vamos lá? Continuem a viver nele, como? Enraizados, edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Aleluia! Então, não queira crescer só por crescer. O primeiro crescimento, como foi em Atos dos Apóstolos, é um crescimento na fé. E crescimento na fé é enraizar. Ocupe-se com aprofundar, Deus vai te dar um enlarguecer. Então, o crescimento de estar firmado na fé. Estarmos com raízes profundas. Por que as palmeiras aguentam grande rajada de vento na beira da praia? Porque as suas raízes são profundas e entrelaçam uma nas outras. O segredo das sequoias, aquelas árvores lá da Califórnia, que chegam a ter 90 metros de altura. Mesma coisa. Raízes profundas e uma ligada na outra. Assim somos nós. Devemos ter raízes profundas e conectados uns com os outros. Aí haja o que houver, o vento que vier, nós estaremos firmes. Então, crescimento saudável tem que primeiro crescer na fé. Tem que ensinar o povo quem é Deus, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo. Ensinar sobre a obra de Cristo, ensinar sobre a volta do Senhor. Pastor, qual a última vez você pregou sobre a volta do Senhor Jesus? Então não existe igreja saudável com doutrina ruim. Igreja saudável e supermercado da fé são coisas diferentes. 2, crescer em números. Crescer em números. Qual o segundo crescimento? Números. Atos 6, 7. Assim a palavra de Deus se espalhava. E crescia rapidamente o quê? O número de discípulos em Jerusalém. Também em grande número os sacerdotes obedeciam à fé. Então, nós não podemos ter problemas com números. Às vezes, pastores de igrejas muito pequenas que estão doentes e não conseguem crescer, têm problema com a igreja grande. E você tem que tomar cuidado. Não critique o que você um dia deseja ver na sua igreja. Se você ficar criticando a igreja grande, você nunca vai ter, porque você só recebe da unção que você respeita. Então, ao invés de criticar, procure perguntar, o que está acontecendo lá? Como eu posso aprender com ele? Nós não estamos falando de crescer por crescer, primeiro crescer na fé e depois crescer em números. Com relação a números, você não pode ter nem numerofobia, nem numerolatria. Você não pode ter nem medo dos números e nem adorar os números. Você tem que ter uma relação normal. A Bíblia tem. Se você tem problema com números, Deus não tem. Porque tem até um livro na Bíblia que chama Números. Conta todos os números de Israel. Então, tem essa convicção de que os números revelam. E eu quero até passar para vocês. Tem um PPT aí que mostra uma maneira de você avaliar os números da sua igreja. Tem aí esse material? Se tiver, pode colocar para mim. 10 indicadores de saúde da sua igreja. Pastor, líder, vem cá. Eu tenho 54 anos. Quem tem mais de 50 aqui, lembra quando a gente ia ao médico? Você falava as coisas, o médico já sabia alguma coisa para te dizer. Ele botava alguns aparelhos, né?
botava no ouvido, botava o estetoscópio aqui para ouvir o seu coração, fazia assim, lembra? Fazia assim, via como é que estava a pálpebra dos seus olhos, botava a língua para fora. E aí o médico, geralmente da família, o que ele já fazia? Prescrevia o remédio. Hoje tem médicos aqui, fazem assim, o mundo mudou, nós mudamos com ele, tecnologia. Quando você vai ao médico a primeira vez, não acontece muita coisa não. Primeira vez você mais ou menos vai dizer tal, mas o que você vai sair da primeira consulta? Com os pedidos de exames. O negócio vai começar para valer da segunda em diante. É quando ele olhar os seus exames. Então ele vai ver os seus números. Os números do seu sangue, os números da sua gordura, os números como que estão toda a sua vida interior, como é que está a sua glicose, como é que está o seu colesterol. Então não é sobre o que o médico acha ou pensa, mas os números vão dizer. Então, pastor, você não pode avaliar a sua igreja pelos números que você acha ou pensa. Então, isso tem me ajudado. Eu criei, então, 10 índices para a gente avaliar a saúde da nossa igreja. A igreja não é um corpo vivo? Então, se ela é um organismo, ela pode estar saudável, ela pode estar doente. Então, o primeiro número é assistência aos cultos. Então, se a sua igreja está com os números crescente, ou pelo menos estabilizado, ok. Mas se todo domingo está decrescente, isso indica um problema. Segundo, decisões por Jesus. A minha igreja está cheia todo domingo, mas não tem uma decisão para Jesus. Esse número está indicando o quê? Alguma doença. Ou nós não estamos evangelizando, ou estamos com algum problema de alcançar não crentes. 3, reconciliações na fé. Num país que tem tanta gente desviado, por que nossa igreja não alcança ninguém desviado? 4, batismos. Eu tenho uma igreja cheia, mas o último batismo tem 4 meses atrás. Opa, espera aí. Então passou o ano inteiro, a sua igreja tem 300 membros, batizou uma pessoa. Esses números não estão falando sobre saúde. Tem alguma coisa errada com relação a ganhar pessoas para Jesus na sua igreja. Porque uma igreja evangélica tem que evangelizar. E se evangeliza, tem convertido. E se tem convertido, tem batismo. 5, número de pequenos grupos. Se você chama célula, pequeno grupo, grupo caseiro, grupo de comunhão, aí é questão da sua igreja. Mas não dá para pastorear só no templo. A Bíblia, em Atos, fala que a gente estava reunido no templo e nas casas. 6, receita financeira. Minha igreja é saudável, mas a receita só cai. Não é sobre dinheiro, é sobre mordomia. Se você tem uma igreja que só tem pessoas frequentadoras, só consumidores, eu quero uma igreja boa, estruturada, com ar-condicionado, mas eu não sou fiel no dízimo e oferta. Então não é só sobre dinheiro, é sobre entender que eu sou mordomo de Cristo. Então é uma coisa que você tem que acompanhar e avaliar também. 7, novas igrejas. Não plantamos. Qual foi a última vez que plantamos uma igreja? 10 anos atrás. Para tudo. E você está pensando em como fazer uma viagem para Israel? Se tem 10 anos que não planta uma nova igreja? Será que a ordem não está invertida? Como é que a gente vai trocar o telão do LED? Não, mas tem 15 anos que a gente não planta uma igreja. 8, número de ministérios. Não sei. Lá na igreja da cidade temos 186 ministérios. Esse número pode diminuir, pode aumentar, mas ele é bem dinâmico. Temos uma gestão de ministérios. No pequeno grupo, a gente cuida fazendo. E no ministério, a gente faz cuidando. 8, número de ministério. 9, número de voluntários. Temos que saber quantos são. Temos que cuidar bem deles. Aos domingos, nós temos um ministério para cuidar de quem é voluntário naquele final de semana. Temos um lugar
para que eles possam descansar, onde eles possam comer um lanche, receber uma oração, receber uma massagem, às vezes, se alguém está travado com alguma coisa, tal, mas ele está lá servindo, aí ele precisa de uma massagem na coluna. Ué, queremos cuidar dos que cuidam. Eu pergunto, quantos voluntários tem nos domingos na sua igreja? Ah, não sei, pastor. Se você não sabe, é porque você não se preocupa com eles. 10 novos membros. Quantos novos membros a sua igreja tem? Ah, não sei. Pastor, você tem que saber. Por quê? Números são importantes. Da mesma maneira que você sabe, quando você retorna ao médico e leva o resultado dos seus exames, todos aqueles números de todos os exames que você fez, exame de fezes, exame de sangue, exame de urina, vai revelar números que vão ser importantes para o médico prescrever a medicação e o tratamento. Pastor, líder, você tem que saber os seus números também, para que você possa orar pelos seus números, para que você possa trabalhar no que não está bom e para que você possa celebrar o que está bom. Porque quando você vê os números da sua igreja, e números, são matemáticos, não é o que você acha, que você pensa, é real. Os números são os números. Todas essas 10 categorias, esses 10 índices. Então, alguns vão revelar o que está bom, glória a Deus e aleluia, vamos trabalhar para mantê-los. O que não está bom, então vamos rever. E o que já está ali estabilizado há muito tempo, também vamos ver o que podemos fazer para renovar e inovar. Então, queridos irmãos da Batista Nacional aqui no Mato Grosso, não tenha medo dos números, você precisa trabalhar bem com eles. E ninguém vai fazer isso sozinho, por isso você tem um ministério em equipe. 1 Coríntios 3, 6, 7, eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fazia crescer, de modo que nem o que planta, nem o que rega é coisa alguma, mas Deus unicamente aquele que efetua o crescimento. Todo mundo trabalhando em unidade, já deu certo. Então, igreja não é sobre eu, é sobre nós. É sobre nós. Amém? Pastor, quanto tempo eu tenho aqui? Já foi meu tempo. Já acabou, né? 5, 10, 15... O pastor me deu 15 aqui. Se alguém, por misericórdia, pode me dar mais 5? 5, 10, 15, 20, 25, 35. Não, estou brincando. Vocês são muito generosos, mas ainda temos a palavra do pastor Clóvis e ainda vou voltar ainda. Mas nós estamos numa convenção, né? Nós estamos numa semana importante e se você não está aqui com o pensamento de receber essas plenárias, algo está errado. Então você sabe que na convenção é assim mesmo. Mas eu vou pedir ao pastor Paulo, pastor, esse material está disponível, pode passar para todos os inscritos, tá bem? Eu quero deixar aqui, à luz do texto que lemos, rapidamente 10 chaves com você. Basicamente eu vou lê-los para que a sua igreja tenha esse crescimento exponencial, porque esse é o tema para esta convenção deste ano de 2024. Queremos avivamento e queremos crescimento exponencial. Então, primeiro, trabalhe pelo crescimento da igreja. Você pode repetir isso comigo? Trabalhe pelo crescimento da igreja. Atos 6:1, lemos que naqueles dias, crescendo o número de... Pode passar? Crescendo o número de discípulos. Então, tem que ser intencional. À medida em que você evangeliza, à medida em que você abre pequeno grupo, que você planta igreja, vai crescer o número de discípulos. Então, trabalhe pelo crescimento intencional. Pastor líder, olha para cá. Crescimento de igreja não vem por osmose. Ele vem com a bênção de Deus e vem com o obreiro orando, jejuando, trabalhando, para que a coisa possa acontecer. Eu estava aqui ontem e estava acontecendo uma vigília lá na nossa igreja com mais de 2.000 pessoas, começando 10 da noite e terminando 6 horas da manhã. Porque acreditamos que é na força da oração que vai acontecer o trabalho. Toda sexta-feira nós temos meia vigília. Começa às 10, termina 1 hora da manhã. Toda sexta-feira há 21 anos. Jejum, o tempo todo estamos conclamando jejum para a igreja. Então, trabalho intencional.
Deus trabalha até agora por nós. 2, enfrente os problemas. Sabe por quê? Se você trabalhar com pessoas, problemas vão ter. Atos 6:1. Os judeus de fala grega, entre eles, queixavam-se dos judeus de fala hebraica. Onde há pessoas, gente, conflito é inevitável. Mas não adianta querer mandar as pessoas embora. Nós temos que trabalhar. Por quê? Começou a crescer. Tinha 2 grupos dentro da mesma igreja em Jerusalém. O que vinha do judaísmo e o que vinha do paganismo. Os 2 eram convertidos? Eram, mas vinham com cultura diferente e jeito diferente. Então diz o texto que começou a fofoca na igreja. Não é? 3, aproveite e invista nas oportunidades, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária do alimento. Então nasceu como? O Ministério de Ação Social da igreja primitiva. Fruto de um problema entre a cultura conflitante dos judeus e dos pagãos, o Ministério de Ação Social. 4, sirva em unidade. Por isso os 12, diga comigo os 12? Os 12 reuniram todos os discípulos e disseram, bom, temos um problema aqui. Pastor, quando você vê um conflito, você tem que chamar a liderança e dizer, não adianta passar pano, não adianta fingir que não está vendo. Você viu os 10 índices. Você vai pegar e avaliar a sua realidade da sua igreja local. O que não estiver no positivo, o que você deve fazer? Reunir a sua liderança e ver como podemos resolver esse problema. Vamos orar, vamos trabalhar, vamos rever algumas posturas, mas tem que trabalhar. Completem a minha alegria, diz Paulo, tendo o mesmo modo de pensar, porque em igreja se resolve as coisas é na unidade. 5, planeje estrategicamente. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, e passemos eles esta tarefa. Então, nem todo mundo vai fazer a mesma função. Você, como pastor, como líder, tem que distribuir. Ou controla ou cresce. Às vezes eu vou em alguma igreja, dar treinamento aos pastores, e ainda vejo pastor que cuida da chave de portas da igreja. À medida em que você controla a sua igreja, não cresce. Sirva desenvolvendo equipes, Atos 6:4, e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Uma equipe para orar, uma equipe para estudar a Bíblia. Isso aqui ilustra o quê? Que você precisa trabalhar em equipe. 7, inclua novos discípulos. Atos 6:5, vemos aí uma lista de nomes, e é interessante ver, toda esta lista de Atos 6:5 é de pessoas não judeus. Todos aqui, ó. Filipe, Nicanor, Timon, Parmenas, todos eles o que mostram que o crescimento da igreja está mostrando para onde? Está mostrando para o mundo pagão, para o mundo grego, para o mundo romano. Então, se Jesus fizesse uma igreja voltada só para atender as necessidades dos judeus, o que ia acontecer com essa lista aqui? Ela não existiria. E, consequentemente, não existiria a Convenção Batista Nacional, porque nós não estaríamos em outra lista. Nós somos a sequência dessa lista aqui. Nós não somos judeus. Nós viemos do mundo grego. Nós viemos da pescaria fora do aquário dos judeus. Mas porque Atos, capítulo 6, aconteceu e a igreja cresceu em crescimento e se expandiu e cresceu exponencialmente, o evangelho chegou até nós, aqui no Novo Mundo. 8, respeite as etapas e processos. Apresentaram estes homens aos apóstolos, aos que oraram. Quantas vezes pastores, para atender necessidade da igreja, se precipitam e não preparam bem os seus pastores? E aquele que fala bem, aquele que dá uma boa oferta, aquele que é influente, tem boa comunicação, já vira diácono, já é ordenado pastor e daqui a pouco já está gerando divisão na igreja. Ou isso só acontece na convenção brasileira, na convenção nacional não acontece? Gente, o que mais acontece? Tanto acontece que o apóstolo Paulo orientou a Timóteo, não se precipite em impor as mãos sobre ninguém. Porque se a pessoa for boa, mas não tiver um bom preparo e com calma,
Porque vocação não foge, gente. Se ela estiver mal preparada ou não for a hora dela, é questão de tempo para gerar divisão. Então respeite as etapas e processos. 1 Timóteo 5, 22, não se precipite. 9, trabalhe bem com a velocidade. Verso 7, assim a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Então o quê? O que a Convenção Batista Nacional no estado do Mato Grosso está buscando, que estamos buscando lá em São José, um crescimento exponencial, aconteceu aqui em Jerusalém, em Atos 6, versículo de número 7. Crescia rapidamente o número de discípulos. O que é isso? Crescimento exponencial. 10º e último, escolha ser parte da solução e não do problema. E grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Se há esse destaque aqui, grande parte dos sacerdotes obedecia à fé, o que tinha? Tinha desobediência. Tinha uma pequena parte que não obedecia. Então, querido, escolha obedecer. Ser parte do problema e não da solução e não do problema. Escolha ser como Estevão, cheio do Espírito Santo. Estevão estava cheio de fé, de poder, fazia prodígios, grandes sinais entre o povo. Queridos, uma estrutura linda como essa atrai pessoas, mas não retém as pessoas. Se uma igreja, eu tenho uma igreja também que tem uma estrutura fantástica, maravilhosa, mas se as pessoas quisessem um lugar bonito para frequentar, eles iam para shopping. Não adianta que a gente não vai competir com a Disneyland. O que vai fazer as pessoas ficarem na igreja é se aqui é uma casa saudável, que cuida dos filhos deles, uma casa que há mover de Deus, se oramos e as coisas acontecem, se há sinais, se há maravilhas, se cremos no poder do Espírito Santo, se é uma igreja que crê no sobrenatural, se é um lugar onde há espírito de profecia, onde há palavra, onde há poder, isso vai fazer as pessoas chegarem e permanecerem. Mas se for só um lugar bonito, as pessoas chegam e depois elas vão embora. Porque tudo que é muito bom, um dia tem algo melhor. E cansa também. Então, se as pessoas quiserem um lugar só de boa estrutura, iam para o shopping, não precisa de igreja. Mas a igreja é algo maior. Primeiro que a igreja não é um lugar para frequentar, é uma família para pertencer. A igreja é uma casa espiritual. Você crê nisso? Então vamos crescer com profundidade. E assim, concluo aqui como comecei, Colossenses 2, 6, 7. Você pode ficar de pé? Leia comigo esse texto que está aí. Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, vamos como? O Senhor, continuem a viver nele como enraizados, edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Sirva a igreja de Cristo, trabalhe com Deus pelo seu crescimento, mas creia, como diz Paulo em 1 Coríntios, é Ele que fará crescer. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, tomamos posse desta palavra, comemos esta palavra, nós cremos no mesmo Deus, nós temos a mesma fé que os nossos pais tiveram na igreja primitiva em Jerusalém, há 2000 anos atrás, estamos debaixo desta mesma fé e desta mesma palavra, e como cresceu lá nos dias de Jesus, nos dias de Paulo, nós também queremos este crescimento, um crescimento na fé, um crescimento numérico, um crescimento que diz respeito a transformar vidas. Deus, que a igreja Batista Nacional, aqui em Cuiabá, em todo o estado do Mato Grosso, cresça exponencialmente. Eu declaro e profetizo que até o final do ano vamos ter batismos, conversões, reconciliações, novas igrejas. Santo, santo, santo é o Senhor. Tudo que o Senhor tem para nós recebemos, tudo que o inimigo tem contra nós e nossas igrejas, repreendemos em nome de Jesus. Dê-nos, ó Deus, uma igreja saudável, uma igreja peregrina, uma igreja serva, uma igreja generosa, uma igreja abundante, uma igreja evangelizadora, uma igreja que vive os teus propósitos, uma igreja que vive esperando a volta do amado Jesus.
Ó Deus, livra-nos de ser uma igreja mundana. Livra-nos de ser uma igreja que o crescimento é só números. Queremos crescer na fé, em espírito e em verdade. Assim, ó Deus, estendemos as mãos para receber tudo que o Senhor tem para nós. E fechamos as mãos para não receber nada que as trevas e o mundo têm contra nós, nossas famílias, em nome de Jesus. E assim oramos e concordamos, aplaudindo a Tua palavra em unidade. Amém e amém.